Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Perícia Contábil 1, hoje nós vamos falar sobre uma coisa boa, sobre a proposta de honorários. Vamos lá? Bom pessoal, o que são honorários periciais? Né? A gente fala aí a gente fala tanto de qualidade do trabalho, de como que o trabalho tem que ser executado, mas também tem a parte que a gente tem que se preocupar, é de pensar em como nós vamos receber por esses trabalhos prestados, né? Então, os honorários periciais, eles são a remuneração que os peritos recebem pelo serviço técnico prestado, né? Então, é a remuneração, a retribuição por todo esse esforço que a gente tem que fazer para dar assessoria aos os órgãos judiciários, no caso da perícia judicial, ou aos nossos contratantes, no caso da extrajudicial. Tá? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai estabelecer quanto será cobrado pela perícia? Né? O primeiro ponto é a gente entender a complexidade do caso. Então, quanto mais especializada e técnica for a perícia, maior vai ser o grau de responsabilidade e instrução do perito que vai executar esse trabalho. Né? Então, quanto mais complexo for o caso, maior será o honorário cobrado. Né? Então, essa questão da complexidade é importantíssima e é um dos pilares para nos ajudar a estabelecer os honorários periciais. Tá? O outro pilar, a outra premissa que a gente deve considerar é o tempo gasto na execução dos trabalhos. Né? Então, quantas horas vai demandar, quantas horas eu vou demorar para executar essa perícia? Ou considerando toda a equipe que eu vou precisar de assistentes, quanto tempo demorará essa perícia? Né? Então, o tempo também é um dos pilares que nos ajudam na elaboração do valor dos honorários periciais. E o outro ponto é os custos de sua realização. Né? Então a gente tem que considerar os deslocamentos, a contratação de profissionais auxiliares, os demais materiais utilizados, enfim, todos os custos que compõem o serviço que nós estamos prestando, certo? Então são esses os três elementos que a gente sempre deve levar em consideração na hora de definir o valor dos honorários periciais, tá? É importante que a gente tenha clareza de que não há regras expressas, a gente não tem um manual, né, uma lei que estabelece qual é o valor dos honorários periciais. Então esse valor ele é definido caso a caso. Cada perícia tem a sua complexidade, tem a sua necessidade de tempo específica para realizar e, consequentemente, os custos para sua realização. Tá? Então não tem uma regra, uma diretriz específica sobre honorários periciais. Isso é definido caso a caso. Ok? Bom, após a gente aceitar a perícia, aceitar, né, executar esse trabalho, é importante que a gente elabore, então, essa proposta de honorário. Né? É importante também a gente lembrar que no âmbito da perícia judicial, a gente tem o prazo aí de 5 dias para apresentar essa proposta. Então não é uma coisa assim, nós temos muito tempo para ficar pensando e pesquisando, desenvolvendo metodologias para definir o valor dos honorários. Então, aceitei a perícia, eu tenho que apresentar uma proposta de honorário no máximo dentro de 5 dias junto ao processo para que seja apreciado pelo juiz e pelas partes. Tá? Então, também é algo que é interessante a gente lembrar, esse prazo aí de 5 dias, ele está estabelecido lá no Código de Processo Civil, tá? Artigo 465, depois se vocês quiserem dar uma lida, é bacana olhar diretamente lá no Código para entender e ver os detalhes desses prazos, tá? Além do prazo, né, o próprio artigo 465 também pede para a gente mandar a proposta de honorários, o currículo, né, com a comprovação de que a gente tem competência técnica para executar esse trabalho, e o contato profissional, né, principalmente o e-mail, que hoje em dia as comunicações são feitas principalmente por e-mail. Também é importante a gente pensar, quando a gente olha a perícia, vocês aprenderam nas aulas anteriores como fazer o cronograma da perícia. Né? Então, o cronograma ajuda muito na elaboração da proposta, porque a gente já pensou quais são as etapas que nós temos que seguir, né, que nós temos que alcançar,
e qual é o tamanho, né, desse trabalho que nós estamos assumindo. Então, na proposta de honorário, é importante a gente detalhar a natureza dos trabalhos, né, de modo a ajudar o juiz e as partes a entender o porquê que o perito está cobrando aquele valor, né, para entender qual foi a base que foi usada para a definição do valor dos honorários. Tá? Então, é importante que na proposta seja apresentado esse detalhamento. É interessante isso. Okay? Mas afinal, quanto que eu devo cobrar, né, por uma perícia contábil? Né, a gente já falou que a gente deve considerar então a complexidade da causa, o tempo necessário e os custos para realizar esse serviço. Essas são as bases. Né? A gente deve sempre levar em conta que a gente deve ser comedido aí na hora de solicitar os honorários. Não adianta você criar uma expectativa de que você vai cobrar um valor exorbitante por uma perícia, porque você é um expert na área, você domina muito aquele assunto, aquele tema, que isso não vai funcionar, tá? Porque a gente tem que ter coerência na cobrança dos honorários. A gente tem que sempre pensar nesses parâmetros que estão sendo seguidos, qual é o tamanho do trabalho, qual é a complexidade, para definir, tá? Então, quanto mais a gente descrever as etapas, o que será realizado, isso ajuda a não ter problemas com relação à cobrança dos honorários, tá? Lembrando que os valores exorbitantes, eles costumam ser negados, né? Negados ou pelo juízo, ou lá na frente vai ser contestado pelas partes através do agravo de instrumento. Tá? Então, não adianta a gente sonhar que vai cobrar um valor exorbitante pela perícia, que se aquilo não for condizente com o tamanho do trabalho, isso não vai acontecer na prática. Tá? E aí eu fui estudar um pouco melhor, aprofundar as pesquisas para me preparar para essa aula, e eu vejo que esse é um tema, na verdade, para os contadores, de modo geral, a precificação do serviço ela é complexa, porque envolve toda uma questão qualitativa, né? Vai muito além de quantificar horas, né? Não é só contar quantas horas eu vou gastar, porque a minha hora vai depender da complexidade do trabalho que eu estou assumindo, né? Então, é difícil a gente tomar ter algumas referências, porque, em geral, isso é definido caso a caso, depende da experiência do perito, depende do tamanho da causa, né? Tem vários fatores que interferem nisso. Então, em geral, a gente já tem dificuldade para precificar, não só no âmbito da perícia contábil, mas nos outros serviços prestados pelos contadores, né? Aí eu fui buscar, ver se tinha em algum lugar, para a gente ter alguns parâmetros que fossem públicos, né? Para a gente ter alguma noção de valores cobrados pelos peritos. Eu encontrei algumas referências, sim. Achei até interessante a iniciativa de algumas instituições, algumas entidades regionais, de preparar, né, de propor uma referência. Né? São quadros referenciais que ajudam os profissionais na hora de precificar. Tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? O Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região, o SICONTIBA, ele tem uma tabela específica que fala da perícia contábil judicial e da extrajudicial, e aí tem lá estipulado um valor por hora. Então veja, a hora na perícia contábil judicial, R$ 586, na extrajudicial, R$ 542. Então esse é o valor que foi estabelecido como uma referência, e a partir dessa referência os profissionais podem fazer as suas projeções. Né? Então ajuda, né? Porque você tem uma instituição que está te respaldando por trás, te dando uma referência. Né? Então isso é bacana, é uma alternativa. Outra associação aí que também traz essa tabela, e aí eu achei bem detalhado, a Associação dos Peritos Contadores do Estado de Goiás, que eles elencam vários itens, várias situações onde eles trazem valores sugeridos. Né? Então também é uma ajuda para o profissional, como uma sugestão, uma alternativa para estar adotando no âmbito das perícias. Né? Então eu coloquei lá no material que a gente coloca no Jacad, o PDF para vocês com essas tabelas todas completas, para vocês terem
uma ideia de referência, né? Essas são as referências que eu encontrei. Uma outra referência também interessante é a do Sindicato dos Contabilistas no Rio Grande do Norte. Eles também trazem o valor por hora, né, tanto na extrajudicial como na judicial, e na auditoria, né, é um percentual sobre o valor do piso. Eu não me recordo certinho agora qual é a base desses 12,66%, mas ali tem o valor do honorário por hora, que é o que importa para a gente. Também traz esse valor pelo montante da causa, né? Aqui eu acho mais complicado, porque em geral os advogados cobram pelo montante da causa, né? Para nós, como o nosso serviço é técnico e é especializado, é mais comum a gente cobrar por hora, né? Considerando a hora, o tempo que eu vou gastar para executar o trabalho como um padrão, e aí eu vou alterar, fazer os ajustes no valor cobrado por hora, né? Então, em geral, o que se tem, até vocês podem olhar no modelo lá do Conselho Federal que a gente olhou nas aulas anteriores, que também a gente tem lá a referência por hora, porque é o costume, tá? Então são algumas referências aqui, e aí quando vocês forem fazer isso na prática, é importante buscar essas referências como alternativas para estar aplicando, né? Lembrando que normalmente os valores são cobrados em nível regional, por isso que é importante a gente buscar referências mais locais. Quanto mais próximo da gente, melhor, tá? Uma outra alternativa é olhar, né, consultar processos anteriores que sejam públicos e que disponibilizem o valor dos honorários dos peritos. Tá? Também é uma alternativa interessante. Então, pense, só revisando. Para estipulação do honorário no âmbito judicial ou extrajudicial, onde não há a figura da justiça gratuita, onde quem vai arcar com o ônus são as partes, a gente não tem uma tabela, não tem um valor rígido fixo, né? Então o perito define, sugere, propõe, faz a sua proposta de honorário, e isso vai ser aprovado pelo juiz e vai ser verificado, né, pelas partes se está de acordo com a realidade local ou não, né? Caso tenha algum questionamento, isso vai vir para o perito novamente, o próprio juiz pode fazer uma sugestão de valor de honorário a ser cobrado, tá? Então aqui a gente está falando, todos esses valores que foram apresentados aqui, a gente está nesse contexto onde quem vai arcar com esses custos são as partes, tá? E não no âmbito da justiça gratuita, que aí nós temos parâmetros legais, tá? Então, nesse contexto onde quem vai arcar são as partes, a gente é quem define o valor do honorário. Aí nós temos esse instituto da justiça gratuita, né? Então, quando a gente está falando no âmbito judicial, tem essa situação onde quem arca com os valores, com os honorários dos peritos, é a própria justiça, né? Então, são as instituições públicas que fazem esse pagamento e não as partes, porque por conta de todas as características lá da justiça gratuita. Então, a pessoa que está, né, envolvida, é uma das partes, requereu a justiça gratuita, então quem vai arcar com esse ônus, com esse custo, é a própria instituição pública, a justiça pública, né? Então, nesse caso da justiça gratuita, a gente tem valores estabelecidos. E aí quem estabelece esses valores é o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, né? Então a gente tem a resolução 232 de 2016, que ainda vigora hoje, tá? Que fixa os valores desses honorários. Então, na Justiça Federal de primeiro e segundo grau, a gente tem, se a justiça é gratuita, a gente vai ter que seguir o valor que vai ser pago para os laudos produzidos na perícia contábil, vão ser esses fixados pelo CNJ, tá? Então, o laudo produzido em demanda proposta por servidor contra a União, e aqui, né, só uma breve introdução. Essa resolução 232, ela traz para nós situações específicas e o valor que deve ser pago por laudo. Então, o primeiro item, laudo produzido quando há uma demanda proposta por servidor contra a União, Estado ou município. Então,
Um servidor, uma pessoa que faz parte ali do quadro de pessoal do órgão, entrou com uma ação na Justiça Federal contra o órgão, né? Então o servidor entrou e acionou a Justiça Federal, acionou o Instituto da Justiça Gratuita. Então, nesse âmbito, quando há a situação do servidor, paga-se R$ 300 por laudo. No caso de ação revisional, envolvendo negócios jurídicos bancários, né, e aí limita a 4 contratos, R$ 370. Laudo em ação revisional, envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 contratos, 630. Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis, 830. E outras 370. Então, no caso da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, a gente já tem o valor fixo, não importa quantas horas você vai gastar, né, você vai receber esses valores fixos, né. A gente tem aí uma situação que antes de 2016, antes dessa resolução, o valor poderia ser multiplicado por 3. E agora, né, depois de 2016, passou a ser 5. Né, então a gente pode aumentar esse valor, multiplicar esse valor por 5. Né, então ali o laudo produzido, né, por uma demanda de servidor poderia chegar a R$ 1.500 o valor dos honorários. Mas quem vai decidir isso é o próprio juiz, e fundamentando essa ultrapassagem. Então o perito pode requerer, né, mas quem decide se pode, se vai aumentar e quantas vezes vai aumentar é o juiz. Tá? A gente também tem na esfera civil, né, a Justiça Estadual de primeiro e segundo grau, tem também uma resolução específica, no caso da Justiça Gratuita, o valor definido por essa resolução 127, também da CNJ. Então, no caso da esfera civil, o pagamento em primeiro e segundo grau é de R$ 1.000. Né? Então não importa, não tem esse detalhamento igual no anterior do tipo de causa, do tipo de processo que está sendo analisado. Então o valor é R$ 1.000, independente do tamanho. Né? Esse valor pode ultrapassar até 5 vezes o estabelecido, desde que haja embasamento pelo juízo. Tá? Então também há a possibilidade de aumentar isso, né? Mas também precisa ser embasado lá no âmbito do judicial. Okay? Então, na esfera civil, em primeiro e segundo grau, R$ 1.000 na Justiça Estadual. Ok? E aí nós temos a situação da Justiça Trabalhista, que também tem uma característica própria, né? E aí na Justiça Trabalhista, a deliberação é do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. Eles emitiram uma resolução, e essa resolução é bem recente, né? A resolução 242 de 2019, eu já estou trazendo para vocês ela, porque é o que está vigente, é o que está atualizado, também estabelece como limite máximo de R$ 1.000. Né? E aí ele fala que esse valor seja fixado pelo juiz, pensando na complexidade da matéria, o nível de especialização e o grau de zelo profissional do órgão, o lugar e o tempo exigido para a prestação de serviço e as peculiaridades regionais. Desculpem aí o trava-língua. Então, esse valor de R$ 1.000 é estabelecido como limite máximo, então o juiz pode deliberar como valor mínimo. Né? Então, isso é no âmbito também da justiça gratuita. O funcionário entrou com uma ação contra a empresa e aí ele requereu a justiça gratuita. Se não for justiça gratuita, esses limites não se aplicam. Tá? Os honorários, no caso, se não for justiça gratuita, são estabelecidos pelo perito normalmente, assim como a gente disse lá no início. Tá? Lembrando que em consonância com os critérios avaliados pelo magistrado responsável. Então isso é interessante para nós, porque a gente precisa detalhar. Se a gente detalha, a gente ajuda o juiz e as partes a entender por que está sendo cobrado aquele valor. Então a gente não tirou aquele valor do além. A gente não está chutando lá um valor que a gente quer receber a título de honorário. Não. A gente está se pautando na complexidade, no gasto, no custo do trabalho e principalmente no tempo que será despendido para atender às demandas judiciais ou extrajudiciais.
certo? Também, isso é uma particularidade que eu achei interessante na Justiça do Trabalho, que os tribunais eles são obrigados a publicar a lista dos peritos, né, ou os órgãos nomeados para cada unidade, né, com a identificação do processo, a data e o valor de honorários profissionais. Então, isso é uma informação pública, a gente consegue visualizar quanto foi pago para cada perito em ações trabalhistas. Né? Eu até coloquei o link aqui e eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, também já está lá no material da nossa aula, para vocês verem. Né? Lá tem uma lista gigante e está separado por mês certinho, bem organizado, dá para a gente ver quais foram os pagamentos feitos, e aqui a gente está considerando a justiça, a vara aqui de Dourados, né? Então, considerando os pagamentos feitos pela Justiça do Trabalho aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem consultar esses pagamentos que foram feitos para todos os peritos. Isso é bastante interessante, daí a gente vê como não foge desse limite aí que está estabelecido pela resolução. Tá? E um detalhe interessante também da Justiça Trabalhista é que a gente não pode pedir antecipação dos honorários periciais na Justiça Trabalhista. A gente só recebe após ter entregue o laudo. Tá? Então, na Justiça Civil, na Justiça Federal, Criminal, a gente pode pedir antecipação de até 50% do valor dos honorários. Na Justiça Trabalhista, isso não é permitido. Tá? Então, qual que é a sequência, a ordem lógica? A gente faz a proposta e pede o depósito prévio em conta que fica à disposição do juiz. Aí a gente executa a perícia, elabora o laudo, produz o laudo, entrega o laudo e aí a gente faz a petição, o requerimento de que esse depósito que foi feito seja liberado para que seja sacado pelo perito, né, no caso por nós mesmos. Então a gente segue esse passo, né? Faz a proposta, o juiz aprova, as partes concordam, executa-se a perícia e a gente recebe e pede liberação lá no final, certo? Em geral é isso que acontece como uma sequência lógica nos processos. Mas afinal, quem paga essa conta? Né? A gente já falou um pouquinho antes, então na Justiça Civil, né, a gente tem lá no CPC de 2015, essa atualização que a gente teve no Código de Processo Civil, em linhas gerais, cabe a quem requereu a perícia a responsabilidade pelo ônus. Então, quem demanda a perícia paga na Justiça Civil. No âmbito trabalhista, os honorários eles são pagos por quem perdeu a ação. Então, a parte perdedora no processo vai ter que pagar a perícia. Então, se o funcionário pediu e ele não está usando aí da justiça gratuita, ele vai ter que arcar com esse custo pericial. Se a empresa pediu e ela perdeu, ela vai ter que pagar. Ou vice-versa. Né? Se o funcionário pediu e a empresa perdeu, a empresa vai ter que pagar. Então, sempre quem perder a causa vai arcar com os custos periciais, os honorários periciais. Tá? Então, quando a justiça for gratuita, eu já trouxe alguns exemplos para vocês, quem paga é o próprio órgão público de justiça. Né? Então, em geral é isso. Na Justiça Civil, quem paga é quem pede, na Trabalhista, quem perde a causa, e a justiça, no âmbito da justiça gratuita, é quem paga é o órgão público mesmo. Certo? E aí uma questão interessante. Esse valor que a gente definiu lá na proposta e foi aceito pelo juiz e pelas partes, ele pode ser reduzido? Pode. Se você faz uma perícia que é inconclusiva ou com deficiências, com problema, o juiz pode sim reduzir a remuneração inicialmente arbitrada. Então, se aquele valor que foi definido, se o seu trabalho foi inconclusivo ou foi inconsistente, o juiz pode sim definir uma redução, arbitrar uma redução do valor dos honorários. Tá? Então é importante, dentro do que você propôs, executar com qualidade um trabalho bem feito para que você não sofra penalização dos seus honorários. Tá? E aí também pode acontecer a situação de que você aceitou, né, ser perito e você ser substituído ao longo do processo. É claro que isso tem que ser fundamentado pelo juiz ou pelas partes, mas pode acontecer de faltar conhecimento técnico ou científico, ou ainda
você deixar de cumprir os prazos. Então, se você deixar de cumprir os prazos, você pode ser substituído pelo juiz. Tá? Então, não cumprir os prazos estabelecidos pode acontecer, ou não tem conhecimento técnico e isso é visualizado pelo juiz, ou você mesmo pede a substituição. Aí o que acontece? Se você já recebeu os 50% lá do adiantamento da perícia, ou recebeu algum valor que está já pagando, né, o valor que foi estabelecido de honorários, esse valor tem que ser restituído, tá? Tem que ser devolvido para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Civil ou Justiça Federal, para que isso seja devolvido para quem pagou, para depois ser repassado para o novo perito, né? Então, isso é importante, é fundamental que seja trabalhado, né? E aí o próprio código estabelece o prazo de 15 dias para que seja feita essa devolução, né? E aí, se você não devolve, você pode ser excluído da lista de peritos e você ainda pode responder para as partes que pagaram, que arcaram com aquele custo, para que você ser acionado judicialmente para a devolução desses valores. Então, isso é bastante sério. Houve a substituição, né, por um desses motivos que foram elencados, você deve fazer essa restituição, devolver o valor que você já recebeu pelo trabalho não realizado, certo? Então, recebi, isso não, né, me isenta? Não isenta, você vai ter que devolver esse valor se você não finalizar o trabalho ou não cumprir os prazos, certo? Então, fiquem atentos, prestem atenção com relação a esses prazos e ao executar a perícia, ao fazer a análise desses valores, vocês devem sempre levar em consideração aquilo que foi estabelecido no cronograma, no planejamento e elencar isso nas propostas, né? Então, a proposta de honorário, ela é fundamental para que seja dado base, né, para quem vai tomar a decisão, para o juiz e para as partes, para entender o valor que deve ser pago ao perito pelo trabalho de excelência que ele vai prestar, né? Então, essas são as regras, são as bases que a gente deve considerar. Então, se a justiça for gratuita, eu não tenho muito para onde correr, eu vou ter que seguir aquilo que está lá na legislação específica, e se for fora do âmbito da justiça gratuita, aí eu vou ter que me ancorar em parâmetros técnicos para definir, né, os valores. E é aí que mora a grande dificuldade, né, da maioria dos profissionais em definir esses valores, né? Então, busquem sempre esses órgãos, essas instituições que podem dar esses parâmetros para nós, né, e não tendo, usar o que a gente mais sabe fazer, que é a precificação de produtos e serviços, aquilo que a gente aprende lá em custos, né, aprende lá na elaboração, em consultoria, de ajudar na elaboração de preço. Então, considerar o custo, né, os custos que eu vou ter, a margem de lucro que eu espero ter com aquele trabalho, né, e o valor de mercado. Eu vou ter que dar uma olhada no mercado, o valor que os peritos estão cobrando na região, para não extrapolar, né, os limites aceitáveis aí dentro da profissão, tá? Também é importante a gente tomar cuidado para não cobrar um valor muito inferior, muito abaixo do que está sendo cobrado no mercado regional, porque isso pode ser caracterizado lá naquilo que estabelece o Código de Ética da profissão como aviltamento de honorários, né? Então, a gente cobrar muito abaixo, a gente também está descumprindo o nosso Código de Ética. Então, tem que encontrar um meio termo. E esse é o grande desafio, encontrar esse meio termo na hora de elaborar as nossas propostas de honorário, certo? Então, eu apresentei para vocês hoje alguns parâmetros técnicos, algumas regulamentações que são mais corriqueiras e algumas tabelas aí que podem ajudá-los nesse estabelecimento de valores a serem cobrados, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Curte, comenta, para a gente poder avançar no conhecimento. E, importantíssimo, não esqueçam de ler o material que está lá no Jacad, que isso vai complementar o aprendizado de vocês, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.